Fala galera, tudo bem? Desculpa aqui o reflexo no meu óculos, mas eu não consigo ficar sem eles. Bem, estamos aqui para mais uma aula. Essa aula agora vai ser de função polinomial do segundo grau e vai ser a primeira parte dessa matéria. Beleza? Eu vou dividir isso em 2 vídeos, senão vai ficar um vídeo muito longo. Então vai ser um vídeo das ideias básicas até a gente falar de raiz e depois um vídeo apenas para a gente falar sobre vértice e máximo e mínimo da função. Beleza? Então vamos lá e bora pro vídeo. Bem, o que eu preciso falar primeiro sobre a função do segundo grau? Bem, que ela é uma função onde o domínio são os reais e o contradomínio também são os reais. Você não precisa se preocupar com isso. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando que eu posso colocar no buraco da função qualquer valor real e que a resposta também pode ser qualquer valor real. Beleza? O importante é você saber a sua forma geral. Qual é a forma geral dessa função? A forma geral da função do segundo grau é essa aqui, ó. Y igual a f de x, que é igual a ax² mais bx mais c, onde esse número a tem que ser diferente de 0. Beleza? Por que ele tem que ser diferente de 0? Porque se ele for igual a 0, né, a gente não tem o x². A gente não tendo o x² não é uma função do segundo grau, beleza? Então, A, B e C são o que a gente chama de coeficientes. Coeficiente, galera, é sinônimo de número. Então, A, B e C são coeficientes. E desses coeficientes, o que você precisa saber com mais força? Você precisa saber bater o olho no A e ver o que ele significa para a função e a mesma coisa para o C. Beleza? O B você não precisa se preocupar muito com ele não, ok? Então, vamos lá. O que eu preciso falar aqui basicamente sobre a ideia da função do segundo grau? Para a gente começar o nosso estudo, vamos falar sobre o gráfico dela, né? A gente já comentou em outra aula que toda função a gente consegue fazer um gráfico. A gente vai fazendo pares ordenados e ao fazer esses pares ordenados vai formando uma figura. E a figura formada pelo gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Então, observou uma parábola, você sabe que é uma função do segundo grau. E essa parábola pode estar de 2 jeitos. Então, ela vai estar de um jeito se o a for positivo, e ela vai estar de outro jeito se o a for negativo. Então, deixa eu só deixar aqui mais organizadinho. Então, olha só, galera. Se o a for um número positivo, a parábola ela tá assim, ó, que é o que a gente fala concavidade voltada para cima. Agora, se o a for um número negativo, a parábola ela tá assim, concavidade voltada para baixo. Deixa eu só fazer mais bonitinho aqui. Beleza? Então, essa aqui é uma concavidade voltada para cima e aqui é uma concavidade voltada para baixo. Ou seja, o coeficiente A, ele me indica se a parábola tem concavidade voltada para cima ou se a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, você bateu o olho na função do segundo grau, olhou o coeficiente A, o número é positivo, concavidade voltada para cima, é negativo, concavidade voltada para baixo. Beleza? Então, essa é a primeira grande informação que nós temos. Bem, o que eu quero falar agora? Eu quero falar sobre o ponto de encontro com o eixo y. Galera, a gente já comentou o seguinte, que em qualquer função, não interessa o tipo dela, para eu encontrar o ponto de encontro com o eixo y, basta colocar 0 no buraco dela. Então não interessa o tipo de função. Se eu quero saber aonde ela toca o eixo y, eu coloco 0 no buraco dessa função. Então, vamos colocar 0 no buraco da função de segundo grau. Então, f de 0 vai ser a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. O que vai acontecer? 0 ao quadrado é 0, vezes a, 0. b vezes 0, 0, mais c.
ok? Então, o que eu vou ter como resposta? Que f de 0 é igual a c. Peraí, o que significa isso? Significa que eu tenho um par ordenado onde o x é 0 e o y é c. Ou seja, o coeficiente c, ele vai me indicar o quê? Ele vai me indicar aonde a parábola toca o eixo y. Então, vamos escrever isso. O coeficiente c indica o ponto de encontro da parábola com o eixo y. Beleza? Então, o coeficiente c indica o ponto de encontro da parábola com o eixo y, galera. Essa é uma informação bem importante. Beleza? Vamos dividir aqui para eu aproveitar esse lado aqui. Vamos lá. Então, qual é a outra coisa importante que a gente tem que comentar? A gente falou do ponto de encontro com o eixo y, então vamos falar do ponto de encontro com o eixo x. Ponto de encontro com o eixo x. E galera, isso também é um outro conceito básico para todos os tipos de funções. Não interessa qual tipo de função, a gente já comentou sobre isso lá em função do primeiro grau. Não interessa o tipo de função. Aonde que o gráfico dela toca o eixo x? É sempre na sua raiz ou raízes. Né? Uma função do primeiro grau tem uma raiz, existem funções que têm infinitas raízes. Né? A função do segundo grau ela toca o eixo x aonde? Ela toca o eixo x nas suas raízes. E como é que a gente faz para encontrar as raízes de uma função? Então, a gente quer falar agora sobre as raízes da função do segundo grau. Galera, não interessa o tipo de função. Se eu quero descobrir as suas raízes, se eu quero descobrir onde ela toca o eixo x, basta pegar essa função e igualar a zero. Então, vamos pegar aqui a função do segundo grau, que, deixa eu só botar a cor certa, ax² mais bx mais c, e a gente tem que igualar a zero. Então, quando a gente faz isso, a gente chega numa equação, e ao resolver essa equação, a gente descobre as raízes da função. E galera, que equação é essa aqui? Essa aqui é aquela equação que a gente chama de equação do segundo grau. Matéria lá do 9º ano do ensino fundamental, que todo mundo morre de medo, né, quando chega no 9º ano. É agora que eu vou aprender a fórmula de Bhaskara. Sim, é agora, né, lá no 9º ano, nesse momento. E muito disso para você conseguir encontrar raízes de funções do segundo grau, porque é uma função muito importante. Né? Todo arremesso ele é descrito por uma função do segundo grau, por exemplo. É uma função com muita aplicabilidade e que as provas de vestibular gostam de cobrar por conta dessa aplicabilidade a situações reais. Beleza? Então vamos explorar um pouquinho essa ideia da equação do segundo grau. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Ao resolver essa equação, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar as raízes. E o jeito mais tradicional de se encontrar as raízes de uma equação de segundo grau é pela fórmula de Bhaskara, que vocês conhecem. Eu não vou aqui explorar muito a fórmula, não vou aplicar essa fórmula aqui com vocês, beleza? Vocês conhecem, vocês sabem aplicar, mas a gente vai usar um pouco da linguagem dela ao longo dessa aula, ok? Então, a grande maneira que a galera gosta, não é a única, né? Tem maneiras muito mais sofisticadas de resolver, mas a que a galera se sente mais confortável é a fórmula de Bhaskara. E como é que é a fórmula de Bhaskara? Ela diz que para encontrar esse x, que vai ser a raiz ou as raízes da função, você vai fazer o seguinte esqueminha. Menos b, nossa, ficou feio isso aqui, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, onde esse delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E ele recebe um nomezinho especial. O nome desse delta é discriminante. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque dependendo desse discriminante, dependendo desse delta,
vai variar a quantidade de raízes de uma função do segundo grau. Você aprendeu que a equação do segundo grau ela tem duas raízes. Na verdade, isso não está totalmente correto. Uma equação do segundo grau ela tem até duas raízes. Então, não, ela não tem duas, ela tem até duas. Ela pode ter duas, uma ou nenhuma. E quem vai definir a quantidade de raízes é o discriminante. Então, saber fazer a análise do discriminante é muito importante, porque a partir dele eu vou saber se ela tem duas raízes, ou seja, se a parábola toca o eixo x duas vezes, ou se a função tem apenas uma raiz. O que significa isso? Que toca o eixo x uma vez, ou se não tem raiz, que significa que a função não toca o eixo x. Beleza? Então, a gente vai fazer a análise desse discriminante, ok? Vamos fazer a primeira ainda aqui. Então, olha só, o que acontece se o discriminante for igual a zero? Perdão, igual a zero não, maior do que zero. Se o discriminante for maior do que zero, galera, ou seja, se você calcula o delta da função e esse delta é um delta positivo, significa o seguinte, observa a fórmula de Bhaskara. Significa que se esse número é positivo, a raiz quadrada de delta vai existir. E se ela vai existir, existe o x também. Ok? E como ela é positiva, é um número diferente de zero, menos b mais um número diferente de zero, e menos b menos um número diferente de zero, vai dar dois resultados diferentes. Ou seja, se o delta é um número positivo, a gente fala que a função possui duas raízes reais e diferentes, duas raízes reais e distintas. Então, vamos escrever isso. E o que significa a função possuir duas raízes reais e distintas graficamente? Vamos colocar aqui dois casos, beleza? Então, ela ter duas raízes reais e distintas significa que essa parábola ela vai tocar o eixo x duas vezes. Uma quando tem, né, no primeiro caso, com concavidade voltada para cima, e outro caso com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, se o delta é positivo, ela toca o eixo x em x1, e x2, que é o que a gente chama de raízes da função. Beleza? Então, ela toca o eixo x duas vezes. Ok? Agora, o que acontece se o discriminante, se o delta, for igual a zero? Então, vamos fazer análise do que acontece se o delta for igual a zero, galera. Só para a gente usar como referência, eu vou escrever mais uma vez aqui a fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Para a gente poder fazer a análise direitinho. Então, sobre 2a. O que acontece quando delta é igual a zero? Pensa comigo aqui, galera. Se delta é igual a zero, o que vai acontecer com a raiz de delta? Vai ser a raiz quadrada de zero. Ou seja, isso aqui vai dar zero. Galera, menos b mais zero e menos b menos zero são números iguais. Certo? Menos b mais zero e menos b menos zero é o mesmo resultado. Então, o que acontece? As duas raízes que a gente acha são iguais, são a mesma coisa. Então, a gente fala que quando delta é igual a zero, a função possui duas raízes reais e iguais. O que significa isso na prática? Na prática, significa que a parábola toca o eixo x apenas uma vez. Ou seja, falar que são duas raízes iguais, na prática mesmo, é falar que é uma só. Então, a parábola... Como é que fica isso, então, graficamente, galera? Vamos fazer aqui os dois casos. Então, olha só. No primeiro caso, ó, a parábola ela vem, ela toca o eixo x e ela volta. Então, aqui é o caso onde x1 é igual a x2, que a gente vai falar no próximo vídeo, já estou dando spoiler, que é o vértice da função. Beleza? E quando ela tem a parábola com concavidade voltada para baixo, ela vem, ela toca o eixo x uma única vez, também no vértice, e ela volta. Então, mais uma vez, aqui, x1 igual a x2, que é igual ao vértice da parábola. Beleza, galera?
E vamos para o último caso. A gente já falou o que acontece quando o delta é positivo, o que acontece quando o delta é igual a zero, e a gente vai ver agora o que acontece quando o delta for menor do que zero, ou seja, quando ele for negativo. Falar que o número é negativo, em outras palavras, é falar que ele é menor do que zero. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo, galera. Pensa aqui comigo. Se delta for um número negativo, na hora que eu for tirar a raiz de delta, isso não vai existir. Porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos reais. Espera aí. Se delta é negativo, não existe raiz. Mas, se o x depende do delta, perdão, depende da raiz de delta, se a raiz de delta não existir, o x também não existe. Então a gente fala o seguinte, a gente fala que quando delta é negativo, a função não possui raízes reais. Ou seja, se ela não possui raízes reais, o que significa isso graficamente? Que a parábola não toca o eixo x. Então, a parábola não toca o eixo x. E como é que fica isso graficamente, galera? Vamos fazer aqui os dois casos. Ó. Eixo x, eixo x. Vamos usar uma cor diferente? Vamos lá, a gente já usou laranja, a gente já usou azul para fazer o gráfico, vamos usar o roxo. Então, olha só, se ela tem a concavidade voltada para cima, ela vem e ela volta e não toca o eixo x, ela fica flutuando para cima. Ou se ela tem a concavidade voltada para baixo, né, ela vem e ela volta para cá. Beleza, galera? Então já falamos sobre o que é uma função do segundo grau, sobre os coeficientes, o que o coeficiente A faz, o que o coeficiente C faz, aonde nela toca o eixo Y, por consequência, e aonde ela toca o eixo X, que é nas suas raízes, e que ela pode tocar o eixo X 2 vezes, uma vez ou nenhuma vez. E para a gente finalizar o assunto de hoje, a gente vai só comentar de um assunto que é muito útil em vários momentos para resolver equações rápidas, que são as fórmulas de soma e produto. Fórmulas de soma e produto. Bem, o que são as fórmulas de soma e produto? Vamos escrever aqui. São relaçõezinhas matemáticas que vão me dar a soma das raízes e a multiplicação entre elas. Então, o que significa a soma das raízes? Significa x1 mais x2. E tem uma fórmula, que é menos b sobre a. E o que é o produto das raízes? O produto das raízes é fazer uma raiz, x1, vezes a outra, x2. E quando eu faço isso, eu encontro c sobre a. Beleza? Mas de onde que vêm essas fórmulas? Vamos demonstrar aí. Vamos fazer primeiro a soma. Né? De onde que vem a soma das raízes? Olha só, a soma das raízes é x1 mais x2. Certo? E o que é x1? Vamos falar que x1 é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Mais quem é o x2? Menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Aqui são duas frações que têm o mesmo denominador. Então, as duas são sobre 2a. E aqui vai ficar menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, galera. Eu vou conseguir simplificar mais raiz de delta com menos raiz de delta. E o que sobrou? Sobrou menos 2b sobre 2a. E eu, mais uma vez, consigo simplificar. No caso, vou simplificar o 2. E sobra apenas o quê? Sobra apenas menos b sobre a, que é a fórmula da soma. Beleza? E a do produto? Vamos lá. E a do produto? Então, o que é o produto? O produto é x1 vezes x2, certo? Então, vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, o x1, vezes o x2, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E a gente vai fazer essa multiplicação. Galera, em cima vai virar um produto notável, né? O quadrado do primeiro, então menos b ao quadrado, menos o quadrado do segundo, menos a raiz de delta ao quadrado. Beleza?
sobre 2a vezes 2a fica 4a quadrado. Ok? Então vamos lá, menos b elevado ao quadrado fica b ao quadrado. Menos raiz quadrada de delta ao quadrado fica delta. Tudo isso sobre 4a quadrado. Então vai ficar assim, ó, b ao quadrado menos, quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso sobre 4a quadrado. Certo? Então vai ficar assim, ó, b ao quadrado menos, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo dentro do parênteses, então menos b quadrado mais 4ac, tudo isso sobre 4a quadrado. Ok? E aí, galera, o que vai rolar? Vai rolar que esse b quadrado simplifica com esse b quadrado, e aí a gente fica apenas com 4ac dividido por 4a quadrado. E quem é que a gente consegue simplificar agora aí? A gente consegue simplificar 4 com 4 e o a com um desses quadrados. Ou seja, o que acontece aqui? Sobra apenas c sobre a, provando então que as fórmulas de soma e produto são menos b sobre a e c sobre a. Então, galera, falamos até raiz de função do segundo grau, e no nosso próximo encontro, no próximo vídeo, eu vou falar sobre vértice da função do segundo grau, que por consequência é falar sobre máximo e mínimo da função. Beleza? Muito obrigado por virem até aqui e até o nosso próximo encontro. Grande abraço, galera. Valeu!